E aí, na última aula, a gente falou da evolução natural, né? Da teoria da evolução. A gente falou de algoritmos evolutivos e agora a gente vai falar dos algoritmos genéticos, que estão lá no nosso, como um algoritmo de busca local, né? E agora a gente vai entender um pouco mais. Então, vou voltar um pouquinho na teoria para depois a gente trazer um exemplo e apresentar para vocês de fato entenderem. Ficou curioso? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então agora vamos falar de algoritmos genéticos. Então, algoritmos genéticos, né, é um método de busca local que opera um único estado e move-se para a vizinhança deste estado. Ele é baseado na evolução dos seres biológicos e está no ramo dos algoritmos evolucionários. Ele é baseado, então, na seleção natural e genética, como a gente discutiu na última aula. No final das contas, a gente está criando uma heurística para trazer uma otimização global. Então, raramente, principalmente com o mecanismo de mutação, que a gente vai ver depois, a gente vai ficar preso em máximos ou mínimos locais. Então, quais são as características dos indivíduos, né? Eles vão ser submetidos a operadores genéticos. A gente vai passar por uma seleção para entender quais são os mais aptos. Depois a gente vai recombinar esses indivíduos, né? Criando filhos, criando herdeiros ali. E depois desses herdeiros a gente faz um processo de mutação. Para a gente entender qual indivíduo, né? A gente vai chamar de cromossomo, então os termos são. Sempre que a gente falar cromossomo ou indivíduo, a gente está falando da mesma coisa. Qual indivíduo que ele tem o melhor fitness, né? Que ele sai melhor na avaliação. E aí, a gente vai caracterizar isso em relação a quão próximo da solução ele está, como que ele resolve o nosso problema. Eventualmente, um indivíduo vai ser gerado e esse indivíduo ele pode ter a melhor solução ou uma solução melhor do que os demais e por isso ele vai ter uma fatia maior do bolo para ele poder se reproduzir mais. Então, como que funciona o processo de reprodução? A gente pega os indivíduos, os melhores indivíduos vão ter uma fatia maior, como na natureza, né? E aí eles vão reproduzir. A reprodução, ela é a combinação de dois indivíduos. Então, a gente falou de reprodução assexada e sexada. Aqui a gente vai falar de reprodução sexuada. E a mutação, ela vai trazer diversidade, mudando aleatoriamente alguns genes dentro dos indivíduos. Então, os indivíduos, eles representam uma solução, são sinônimos a cromossomos, e parte da solução, né, parte desse indivíduo, são os nossos genes. E agora eu trago uma pergunta para vocês. Por que indivíduos menos aptos nunca devem ser descartados da população reprodutora? Sugiro você dar um pause, apesar de já ter dado um spoiler, segundos atrás, mas dá um pause e responde essa questão. Então, a resposta é que isso causaria uma convergência genética de todas as soluções para um mesmo conjunto de características e evitaria uma busca mais ampla pelo espaço de soluções. Em outras palavras, ficaria muito mais fácil a gente ficar preso em um máximo ou mínimo local. Com a mutação, a gente tende a estourar essa bolha e, de fato, alcançar o máximo ou mínimo global. E aí, tem dois termos que é interessante a gente aprender, que é genótipo e fenótipo. Então, o genótipo é a estrutura do cromossomo. Então, e pode ser identificado na área de algoritmos genéticos com o termo estrutura. Então, sempre que a gente falar de gene, falar de estrutura, a gente está falando de parte do nosso indivíduo, de parte do nosso cromossomo. O fenótipo, por outro lado, ele corresponde à interação do conteúdo genético com o ambiente, a interação que se dá no campo de algoritmos genéticos através do conjunto de parâmetros do algoritmo. Então, o ambiente aí, eles são os parâmetros. Qual que é a porcentagem de mutação, como que é feita a divisão
do nosso indivíduo para criar herdeiros, para criar filhos. Então, esses vão ser os nossos parâmetros. Então, a combinação de genótipo e esses parâmetros geram o nosso fenótipo. O processo, ele vai seguir 8 passos. Eu vou trazer uma visualização aqui para vocês e vou explicar esses 8 passos. Então, primeiro, a gente vai começar com a inicialização dos indivíduos, que não está aqui nesse gráfico. Depois, a gente vai fazer uma avaliação de cada um desses indivíduos, para ver quais são os mais aptos, os melhores. A partir disso, a gente seleciona eles, dando uma fatia do bolo, né? Se for uma roleta, daqui a pouco a gente vai ver o que que é como que a gente pode fazer essa seleção para os indivíduos mais aptos. Uma vez que a gente tem esses indivíduos mais aptos, a gente vai fazer a recombinação deles, ou seja, o nosso crossover, que é como a gente vai gerar indivíduos de uma nova geração. Beleza, fizemos esses operadores genéticos, que é a combinação, a gente também vai fazer a mutação de alguns indivíduos, dado uma probabilidade. Depois disso, a gente vai apagar alguns membros menos aptos, pode ser uma seleção aleatória, tem algum critério que a gente vai estabelecer. Com os sobreviventes, a gente vai decidir se a gente continua ou não. Qual pode ser o critério de parada? Pode ser o tempo que o algoritmo está rodando, pode ser o número de gerações. Então, tem várias formas da gente ter um critério de parada. Ah, alcancei o máximo global. Então, esses podem ser os critérios de parada. Acabou isso, a gente volta para o processo de avaliação, que é o nosso passo 2, que a gente vai falar desse processo. Beleza, então, mais uma vez, o que que é necessário? Entender o problema, transformar o problema, né, codificando esses indivíduos. Uma vez que a gente entendeu, a gente cria uma função de avaliação, depois a gente seleciona os pais, depois disso a gente recorre aos operadores genéticos, né, que é o crossover e a mutação, depois disso a gente faz a seleção de novo e por aí vai. Então vamos inicializar a população. Como que a gente pode criar, né, codificar essa população? Então, a gente tem que ter indivíduos para a gente fazer esse algoritmo funcionar. Os indivíduos vão ser soluções, né? Propostas de soluções para o nosso problema. E a gente tem que representar ele. Como que a gente pode representar ele? Como a gente quiser, mas de uma forma que ele pode ser computacionalmente processado. Então a gente pode representar, por exemplo, por uma lista ou uma string de bits, onde a gente representa cada parte ali da solução. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Com números reais também a gente pode fazer. Então, tem várias formas. Então, vamos trazer um objetivo para a gente poder, de fato, avaliar a população. Beleza. Então, qual é o nosso problema? Encontrar o máximo da função f de x igual a x ao quadrado. Com isso, no intervalo de 0 a 31. Então, a gente tem que achar números x que, quando elevado ao quadrado, variam de 0 a 31. Para isso, cada proposta de solução tem que ser representada. Com números de 0 a 31, a gente consegue representar esses números com 5 bits. Então, com 5 valores, 0 ou 1, a gente vai conseguir representar eles. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o número 20, né? Ele vai ser representado por 1, 0, 1, 0, 0. O 3, 0, 0, 0, 1, 1. Beleza. E como que a gente pode avaliar essa função? Então, a gente vai converter esse número e elevar esse número ao quadrado. Com isso, a gente tem a nossa função de avaliação. Os que estiverem com um valor mais próximo de 31, ele vai ser o nosso
candidato mais propenso, né? Então, vamos supor, é, como que a gente vai gerar novos filhos? Então, vamos para o passo 3. Então, selecionar os pais para gerar novos indivíduos. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que entender quais são os pais que estão mais próximos do, da solução. Então, a gente vai dar um privilégio para eles, sem desprezar completamente os valores que são mais fracos ali. Então, tá. Existem duas formas. A primeira que eu vou passar para vocês é a roleta viciada. Então, na roleta viciada, a gente vai criar uma roleta, né, virtual, na qual cada indivíduo recebe um pedaço proporcional ao valor da sua avaliação. Então, eu tenho 4 indivíduos. Desses 4 indivíduos, a soma desses indivíduos, né, da função avaliação deles, representa 100%. E aí, a nota que eles tiveram, ou o valor nessa função, a gente vai dividir essa parcela. Daí a gente vai girar a roleta, né, para sortear os indivíduos que serão os pais do novo indivíduo. A segunda forma é a forma de torneio. Então a gente vai ter N indivíduos, vão ser escolhidos aleatoriamente, e o melhor deles vence o torneio. Então vamos supor, eu tenho 4 indivíduos e eu tenho um torneio. Desses 4, eu selecionei 2, o melhor deles é mantido. Então, até a gente ter uma nova população. A gente vai repetindo esse processo. N é o tamanho do torneio. Então, vamos trazer aqui o exemplo da roleta para esse exemplo do x ao quadrado que a gente está utilizando. Então, a gente tem uma população. Essa população tem 4 indivíduos que foram escolhidos de forma aleatória. Então, seria o 1, o 3, o 4 e o 6. E aí, eles vão ter um valor. Esse valor vai de a soma da avaliação desses valores, né? Deu 62. Com isso, a gente tem 100%. E aí a gente vai ver quanto que representa um 1. Então, se a gente pega 1 vezes 100 dividido por 62, a gente vai ver que dá 1,61%. A gente pega 9 vezes 100 dividido por 62, a gente vai ver que vai dar 14,51. E assim sucessivamente. Então, a gente viu que o resultado que é maior, né, que é melhor, ele tem uma fatia maior dessa roleta. Aí a gente vai para o crossover. Vamos fazer uma recombinação. Como que a gente faz essa recombinação? Os operadores de recombinação, né, a gente aqui escolheu um ponto. A gente poderia escolher 2, 3, quantos pontos a gente quisesse. Aí a gente tem o crossover de recombinação, a gente pode dividir um ponto, como a gente também tem o crossover de recombinação uniforme. Mas a gente vai falar primeiro dessa divisão de um ponto. Então a gente vai selecionar 2 pais, através do processo de seleção de pais, como foi escolhido. A gente vai escolher um ponto de corte. Por exemplo, nós temos 5 bits. Vamos colocar que os 3 primeiros ficam do pai da esquerda e os outros 2 do pai da direita. E aí, esse gene, ele vai ficar parte do pai e parte do filho. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem que esse é o ponto de corte. Então, tudo que for tiver à esquerda desse ponto de corte é do pai, tudo que tiver à direita fica do filho. E aí a gente gera 2 filhos aqui, que são a variação deles. A gente pode também ter mais pontos de corte, e aí a gente iria alternando entre o primeiro filho e o segundo filho. A gente tem também a outra forma, que é a recombinação uniforme. Então, para cada gene que a gente tem, a gente vai ficar sorteando um valor, ou 0 ou 1, e aí o filho vai receber. Então, por exemplo, aqui, ó, para cada gene. Cheguei aqui, fiz um sorteio. Ah, saiu 0. Então,
O primeiro filho recebe 0, o segundo recebe 1. Sorteei de novo, saiu 1. O primeiro filho recebe 1, o segundo recebe 0. Assim sucessivamente. Beleza. Já fizemos a seleção dos pais, já geramos novos indivíduos por meio da recombinação, né, do crossover. Vamos aplicar a mutação. Como que é essa mutação? A mutação, depois que a gente já tem os filhos, né, a gente vai colocar a mutação. A mutação, ela normalmente é uma probabilidade pequena. Então, normalmente 5, 1, 2, 3%, valores pequenos. E aí é a chance daquele gene mudar. Então, o valor da probabilidade decide se o operador da mutação será ou não aplicado a um dos parâmetros ou dos genes que pode alterar o resultado alcançado para o algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho uma probabilidade P, que eu tenho ali um valor, e aí eu vou checar, fazer as alterações ali para ver se eles vão alterar ou não. Aqui, nesse caso, foi uma probabilidade extremamente alta, né? Porque vários filhos aqui, eles foram alterados. Normalmente a gente joga esse valor bem para baixo. Então, uma vez que a gente tem a mutação, a gente vai manter a nossa população. Então, alguns indivíduos vão ter que ser descartados. Depois a gente faz a avaliação de todos os indivíduos que permaneceram e vamos levar eles para a população. Então, essa é a ideia do nosso exemplo. Espero que tenha ficado claro. E aí existe o conceito, né, para a gente fazer isso, que é o eliticismo. A ideia básica do eliticismo é fazer com que os N melhores indivíduos de cada geração não morram. Então, essa ideia é, vamos supor, eu tenho uma população de 100, eu quero que os 10 melhores fiquem e os outros 90 vão ser escolhidos de forma aleatória. Por que manter esses 10? Para a gente garantir que na próxima geração os melhores resultados eles foram mantidos. Então, essa é a ideia de garantir que o algoritmo nunca vai regredir. Beleza. Então, para a gente finalizar, eu vou trazer mais 2 exemplos aqui para vocês, que aí depois vocês vão ter que seguir o passo a passo. Nesses 2 exemplos, eu vou trazer só como que, só de forma mais abstrata. Não vou seguir o passo a passo, não. Então, naquele exemplo das 8 rainhas, né, que as rainhas não podem conflitar, se está um pouco confuso, volta que a gente já explicou esse exemplo. Como que a gente pode representar os indivíduos? E como que a gente pode ter uma função de ativação? Notem que aqui, ó, a gente tem um tabuleiro 8 por 8. Então, a gente pode representar, por exemplo, com uma lista no qual o número representa a posição em que essa rainha está. E como que a gente pode fazer uma função de avaliação? O número de rainhas que não estão sendo atacadas. A única mudança que a gente vai fazer do exemplo anterior, que agora a gente considera as rainhas que não estão sendo atacadas. Então, aqui, ó, por exemplo, seria essa está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a outra está na 4ª posição, a outra está na 6ª posição, a outra está na 8ª. Então, aqui a gente consegue representar os nossos indivíduos. Qual é a função de avaliação? Então, o número de pares de rainhas que não estão sendo atacadas. E aí, ó, como que a gente faz uma população inicial, o fit da solução e etc. A gente viu, né, que existe 17 milhões ou 7 milhões de possibilidades de solução. Então, a gente vai gerar algumas. Lembre, o algoritmo genético, a gente não quer explorar todas as possibilidades. A gente quer reduzir o nosso escopo. Então, vamos supor que foram geradas uma população com 4 indivíduos. E a gente vai ver o número, né? A nossa função de avaliação é o número de pares não sendo atacados. Então, quanto maior, melhor. Aí a gente gerou uma roleta, fizemos essa distribuição. Então, as porcentagens desse par ser sorteado é de 31%, desse par ser sorteado é de 29%, desse de 26%, desse de 14%. Aí vamos supor
que a gente tem ali uma seleção e a gente tem um ponto de corte. Então, nesse ponto de corte, a gente escolheu manter a primeira parte do pai um e a segunda parte do pai 2. E por aí vai. E aí depois que a gente gerou os filhos, né, temos ali a nossa população, a gente teve uma porcentagem pequena que desses quatro indivíduos que foram gerados, um gene deles mudou em 3 casos. Ah, mas o segundo não mudou. Exato, a gente tem uma probabilidade, vai passar por cada gene, vamos supor que essa probabilidade é de 1%, e aí girou a roleta lá, saiu para mudar, a gente muda, senão a gente não muda. Então aí a gente passa a ter uma solução. Então nesse exemplo, ó, vocês podem ver que a gente passa a ter rainhas na mesma casa. Então pode ser que essa solução não vai ser uma solução muito boa. Passando agora para um problema do caixeiro viajante. Então, a gente tem que encontrar o caminho mais curto para percorrer N cidades sem repetição. Como que a gente pode representar esses indivíduos? Pausa o vídeo e pensa em um pouquinho. Já eu falo para vocês. Então, cada indivíduo ele pode ser representado por uma lista ordenada de cidades que indica a ordem em que cada cidade será visitada. Então, de novo, a gente, com uma lista, a gente está trazendo a solução. E aí, só para a gente finalizar, trazer aí um ponto de reflexão, a gente teve aí 3 exemplos, um que a gente viu passo a passo e 2 que a gente viu de forma superficial, né? O que a gente deve levar em consideração quando a gente vai definir um problema? Então, como a gente vai representar os indivíduos vai fazer muita diferença. Quais são os nossos parâmetros do sistema que vai gerar o nosso fenótipo, né, o nosso ambiente? Então, qual que é o tamanho da população, qual que é a taxa de mutação, entre outras informações. Como que é a política de seleção e eliminação de indivíduos, para a gente manter ali um tamanho de população. Quais são os nossos operadores genéticos e como que eles vão funcionar? É recombinação? É mutação? Quais são os nossos critérios de parada? 100 gerações, 50 gerações, execução por X minutos. Então, vários critérios. Uma boa abordagem para lidar com espaços de busca muito grandes. Então, se a gente tem uma possibilidade muito grande de soluções, é interessante que a gente saiba explorar essa mutação, por exemplo, para a gente não ficar preso em mínimos e máximos locais. E algo muito importante é a nossa função de avaliação. Então, todos os algoritmos de busca, né, eles vão ter uma função de avaliação que a gente tem que levar em consideração. Bom, gente, por hoje é só. Um vídeo um pouquinho mais longo aí, mas era importante a gente entender de fato os algoritmos genéticos e trazer alguns exemplos para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo e vejo você na próxima aula. Deixe seu comentário, curte, compartilha e valeu!